Olá, meus irmãos, graça e paz. O título desse vídeo é uma reflexão: Vivendo o impossível pela fé. Então, meus queridos, nós vamos ler aqui alguns versículos aqui de 2 de Coríntios 3, um capítulo bem conhecido e muito mal interpretado também por algumas pessoas, principalmente por alguns líderes, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Quando as pessoas leem essa passagem, esse referido jargão, né, que é um jargão, tudo aquilo que você tira fora do contexto se torna um jargão. Então é preciso analisar não somente todo o capítulo, às vezes também o que antecede este capítulo, ou até mesmo toda a carta, né? Mas aqui não é necessário você ler toda a carta para saber do que se trata a letra mata. Uma certa vez eu fazendo uma postagem no Facebook, uma pessoa me falou assim: olha, a letra mata. E eu fiz uma pergunta: mas você sabe o que você está falando? Você tem noção o que é a letra que mata? Entre essas e outras perguntas que eles fazem, porque às vezes as pessoas fazem sem entendimento, mas às vezes a pessoa diz essas coisas no modo de querer diminuir você diante daquilo que você está postando. Mas como nós falamos aquilo que está escrito, então eu quero ler junto com os irmãos aqui 2 de Coríntios 3,6. É ele que nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. Olha aí a letra que mata. A lei escrita mata, essa é a letra que mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Verso 7. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, verso 8, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Aí vem a pergunta, né? Por que o sistema religioso quer misturar as letras da placa que foi dada ao povo de Israel, quer misturar com a lei do Espírito? Será que aí não tem uma intenção, uma mal intenção de querer levar o povo para trás da cruz de novo? Levar o povo a servir ordenanças? E inclusive, né, muitas pessoas não sabem, mas a lei ela foi entregue somente ao povo de Israel. Os gentios da época não estavam obrigados a guardar essa lei. Interessante isso, né? Se quando Deus ele deu a ordem a Moisés, os gentios não estavam debaixo dessa lei, por que havendo mudança de lei, né, porque houve mudança de sacerdócio, a mudança de lei, agora a lei é do Espírito, por que o sistema religioso quer voltar de novo a levar o povo a servir leis cerimoniais? Então essas perguntas, essas indagações que nós devemos fazer para que o povo acorde, para que o povo reflita, né? Vamos lá, vamos voltando ao texto. No versículo 9 diz assim, ó: a lei que condena as pessoas teve, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Verso 10. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada, por causa da glória de agora, que é muito maior. Verso 11. De modo que, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Verso 12. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Verso 13. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Verso 14. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança,
A mente deles está coberta com o mesmo véu. É por isso que muitos não aceitam a nossa pregação. Por isso que muitos dizem, são hereges. Por quê? Porque tem véu nos olhos e não conseguem enxergar a pregação da nova aliança. No verso 15 diz assim, mesmo agora quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. O entendimento, né? Verso 16, mas o véu pode ser tirado, como diz as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Verso 17, aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, existe liberdade. O verso 18 segue dizendo, portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Tá vendo, meus queridos? É por isso que nós sempre trazemos aqui conteúdos como este. E você pode ver que foi só uma leitura. Não estou aqui criando palavras, não estou aqui criando versículos, não estou aqui adicionando nada ao que já está escrito. Apenas estamos trazendo uma leitura. Então, meus queridos, se nesse texto diz que toda vez que é aplicado a lição do Antigo Testamento é colocado sobre o povo um véu, qual a intenção desse líder de estar induzindo você de novo a praticar os cerimoniais da lei levítica, sendo que já foi abolida em Cristo? Romanos capítulo 10, verso 4 e Efésios capítulo 2, verso 15 diante. Essa é a pergunta, meu querido. Se no tempo de Moisés a lei foi somente aplicada aos judeus, não aos gentios, e passou toda a antiga aliança dessa mesma forma, e depois em Cristo ele uniu os povos, não dando a eles lei escrita em pedras, que é a lei que foi dada a Moisés, por que o sistema religioso quer aplicar as lições do Antigo Testamento? Bem, meu querido, são várias respostas. Eu poderia dizer aqui, ele quer ser líder sobre você. Ele quer dominar você. Esses líderes querem levar você à escravidão de novo. Eles querem levar você a vê-los como os senhores diante de vocês. E isso o torna vocês servo deles. E não há liberdade, meus queridos, quando a pessoa é levada a ser servo. Porque, meu querido, o próprio Messias, quando ele esteve no seu ministério terreno, ele falando a respeito dos líderes, ele diz assim, a ninguém querer ser chamado de pastores, ou líderes, né? Pode ser traduzido também por líderes, né? A ninguém queira ser chamado de pastor, porque só há um pastor. Então há muitas pessoas que se ofendem quando eu digo assim, eu não chamo mais pessoas de pastores, porque eu não tiro a glória do Cristo para dar a homens. Então, se o próprio Messias falou que não é para chamar ninguém de pastor, então eu não chamo de pastor. Se estivesse escrito que o Messias falou, olha, chame todo homem, todo líder de pastor, porque ele é pastor, mas não está escrito isso. Assim como não está escrito para ser chamado ninguém de pai, porque só há um pai, né? A não ser que esse homem seja seu pai biológico, né? Aí tudo bem. Mas se tratando de uma outra pessoa fora da sua família, o único pai que você tem é o pai dos espíritos. Então, meus queridos, são essas colocações. Às vezes a pessoa diz, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, meu querido, mas leva você a uma escravidão. Leva você a uma dependência humana. Leva você a depender de um homem, a depender de um líder, a depender de alguém para se achegar a Deus. E isso acontecia na lei de Moisés. Somente os sacerdotes poderiam entrar na presença do Eterno. E eles ficavam de fora. Nem no monte eles subiam. Moisés tinha que ir. Então, meus queridos, essa coisa de somente uma pessoa chegar a Deus, somente uma pessoa falar com Deus, somente uma pessoa ir a Deus em lugar
da humanidade, isso, meu querido, mudou. Isso mudou. Jesus falando àquela mulher samaritana, ele disse, olha, vai mudar essa adoração. Essa adoração, eu vim para mudar a adoração, eu vim para trazer o reino, eu vim para trazer o espiritual. Então, meu querido, como que você pode viver o espiritual? Pela fé. E essa fé vem de quem? Vem de Deus, é dom. Ele dá quem ele quer. Então, meu querido, muitas pessoas dizem assim, eu não consigo adorar a Deus se não for no templo. Essa não é a fé genuína. Eu não consigo adorar a Deus se eu não for no monte. Essa não é a fé genuína, porque nós vivemos o invisível. O reino é espiritual, não é mais físico, como era antes. O povo de Israel, na lei de Moisés, vivia tudo na carne. Hoje não é mais na carne, hoje é no espírito. Hoje é numa mente sadia, uma mente sem condenação. Uma mente que sabe distinguir a diferença entre um pacto e outro. Uma mente trabalhada pelo Evangelho. Uma mente liberta pelo Evangelho. Então, meus queridos, essa é a realidade. Essa é a realidade que muitos não querem, que muitos não aceitam, que muitos ignoram, que muitos até zombam quando nós trazemos algumas ministrações como esta. Mas essa é a liberdade em Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permaneça nessa liberdade, não voltando a ser escravos novamente. Amém, meus queridos? Graça e paz a todos. Fica essa reflexão aí para os amados.